louvores lá no meu trabalho. Eu falei assim, o Senhor ele vai confirmar, ele vai falar. E aí separei a palavra, eu falei assim, não, mas eu sei que o Senhor ele vai confirmar a noite. E o Senhor ele foi confirmando, irmãos, através da vida da Vitória, através da vida do Osiel. E o Senhor ele foi falando, falou assim, Senhor, muito obrigada, eu já entendi. E a palavra que eu vou trazer está lá em Lucas, capítulo... Desculpa, irmãos, João 4. João 4. João 4, que fala sobre a mulher samaritana. Essa palavra é muito tremenda, irmãos. E ela nos ensina muito. Porque aquele que a gente acha, né, que não tem valor, o Senhor, para ele, tem valor, né? E a palavra de Deus fala aqui em João 4, assim. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que o discípulo João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Essa palavra outra vez me chamou a atenção. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Nem em algumas pesquisas que eu fiz, a hora sexta, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Irmãos, é muito interessante isso. Por quê? Porque aquela mulher, alguns que conhecem talvez a história, a gente sabe que aquela mulher era uma mulher que estava à margem, né, ali da sociedade. E ela veio buscar a água naquele poço. Talvez para ela aquele seria somente mais um dia. Seria só mais um dia. Eu vou acordar nesse desânimo que é a minha vida, nessa tristeza que é a minha vida, e vou lá tirar a água. Só que o Senhor, irmãos, muitas das vezes Ele não vai te dizer os projetos, quando que vai ser marcado o dia da nossa vitória, o dia do encontro. E essa mulher, quando ela foi ali naquele poço, talvez quando ela viu esse homem, ela falou assim, é só mais um homem. Tanto faz. E ela foi ali, fez aquilo que ela foi fazer, tirou a água. E Jesus, irmãos, como ele tem um propósito em tudo, ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele momento, naquela hora. Isso é tremendo, porque o Senhor ele chega na hora certa. Então, talvez você ache que vai ser só mais um dia. Mas às vezes a gente nem imagina que a gente vai ter um encontro com Cristo. E aquela mulher, ela foi ali e ele pediu a ela água. Que ele estava com sede, a caminhada foi longa. E ele ia para Galileia e era uma outra vez. E às vezes vai ser necessário o Senhor passar por mais uma vez em um lugar, às vezes só para conseguir te encontrar. E quando ele pediu água, né, a gente sabe da história, né, dos judeus, né, com os samaritanos. E ela falou, né, ela questionou, falou assim, estranho você me pedir água, eu sendo samaritana e tu um judeu. E interessante que ele falou assim, essa água que tu pegas aí, tu vai tomar e vai tornar ter sede. E ela começou a estranhar, falou assim, mas por acaso você é maior do que o pai Jacó que nos deu esse poço? Irmãos, ela ainda não tinha entendido quem era aquele ali que estava diante dela. E com o tempo, ele foi começando a falar com aquela mulher. E ele falou assim, se tu soubesse da água que eu tenho para te dar, você ia entender que jamais você tornaria a ter sede. E é assim, irmãos. Às vezes a gente não entende. Porque a gente quer buscar aquilo que a gente acha que é certo pra gente. Só que a gente tem um Cristo
que tem sempre o melhor para nós. E ela começou a estranhar aquilo ali. E aí quando ela ia embora, ela falou assim, vá lá e chama teu marido. E ela falou, não tenho marido. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa história, irmãos. Ele conhece a nossa vida. A gente não precisa esconder, porque Ele já sabe. A palavra antes de vir na nossa boca, Ele já conhece. Então, irmãos, ela falou assim, e Ele falou, disseste bem. Porque Ele queria mostrar para aquela mulher que Ele era o Messias. O que todos esperavam. E ela falou assim, não, tu deve ser profeta. Porque tu está falando da minha vida aqui. Porque eu sei que vem o Messias. A qualquer momento ele vai chegar. E ele falou assim, sou eu que falo contigo. Sou eu o Messias que falo contigo. Irmãos, ela ficou maravilhada. Tu imagina uma mulher que acordou achando que seria só mais um dia. Ela foi ao encontro de Cristo que ela nem sabia que ia dar de cara com ele ali. E ela falou assim, eu vou contar para todo mundo. E ela chegou e falou assim, eu encontrei um homem e ele falou tudo da minha vida. Não seria esse o Cristo? Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele só nos mostra que a nossa ótica, ela não é a mesma do que a dele. O Senhor, Ele nos mostra que quando a gente acha que alguém despreza, que a gente despreza muitas das vezes, você talvez já tenha vivido alguma situação, porque todos nós vemos que nós somos falhos. Nós somos carnes. Sabe aquele irmãozinho que é fraco espiritualmente? Aí chega alguém e pergunta pra você, sabe de fulano? Aí às vezes a nossa resposta é a seguinte, não quer saber de nada com Cristo aquele ali. Quando o Senhor puxar o tapete, Ele vai entender, irmãos. E muitas das vezes a gente fala dessa forma. Dessa forma. Ele vai entender. Porque a gente, às vezes, age dessa forma. De forma errônea. Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor não. Ele ia de encontro àquela mulher porque Ele sabia que aquela mulher precisava ouvir as palavras da boca dele. Ela talvez precisava se sentir importante naquele momento. E o Senhor, Ele não despreza, irmãos, ninguém. Aquele que você não tem paciência é o que o Senhor tem. E me lembra daquela palavra das ovelhas, das 99 e a que se perdeu, a que se desgarrou. Irmãos, Cristo, quando Ele estava ali, se a gente for fazer talvez uma imagem de Cristo ali com um cajado, junto com aquelas ovelhas, passeando pelo gramado. E aí o Senhor caminhando, Ele para e começa a contar. 98, 99. E não estou encontrando a Samara aqui. Vou contar de novo. 95, 96, 97, 98, 99. Talvez, irmãos, está dizendo para a nossa mente, como se aquelas ovelhas fossem nós, seres racionais, talvez a gente pensaria, Samara se perdeu de novo. Se perdeu novamente. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele vai em busca da perdida, Ele não te deixa desprotegido, Ele te deixa no aprisco. E Ele fala, eu vou atrás da perdida. Vocês me esperam aqui. E o Senhor, Ele é assim. E Ele volta, irmãos, com a maior alegria, com aquela que se perdeu. A gente tem que entender que o coração do homem, ele é mau. Mais do que todas as coisas, Jeremias já fala. É mau mais do que todas as coisas. Quem conhece o coração do homem? Somente o Senhor. E a palavra fala, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das tuas obras. Então, se a gente está sendo mal, a gente vai colher do fruto das nossas obras. A gente vai colher a ira de Deus, a gente vai colher o castigo de Deus. Mas é porque Ele não nos ama, não. Porque a gente escolheu. Que fruto
gente colhe daquele fruto que a gente plantou. E o Senhor, a cada dia, Ele vai nos ensinando. Ele, a cada dia, Ele vai nos ensinando. Então, para mostrar que o Senhor, Ele não vê como a gente vê, irmãos, a gente conhece também a história do filho pródigo. O filho pródigo que queria tudo, queria as riquezas, queria os... E foi embora. Queria a herança dele, foi embora. Ele foi embora, irmãos. Só que isso trazendo para a nossa vida, quando a gente escolhe errado, a gente se precipita, a gente tem que entender, irmãos, que a conta ela vai chegar. E aquele homem, ele se viu. O pai dele tinha riquezas, tinha servos, tinha muita comida, banquete, festas. E ele se viu ali comendo, né? O que os porcos comiam. Helena disse, falou assim, os servos da casa do meu pai comem melhor do que eu. Talvez ele se perguntou assim, se eu voltar, será que o meu pai ele vai me receber de volta? Irmãos, o Senhor está sempre preparado. Está sempre pronto para te receber de volta. Ele falou assim, eu vou lá. Eu vou lá. E ele se humilhou perante o pai dele. Só que ele não precisava talvez nem se humilhar, porque o pai dele estava ansioso com a sua volta. Talvez ele estava contando muito com aquilo ali. E aquele homem se humilhou e falou assim, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, e muitas das vezes, nós vemos pessoas, às vezes, chateadas, porque o irmão recebeu mais uma chance, uma oportunidade. E aquele outro filho que estava com ele falou assim, poxa, eu não vou nem entrar nesse banquete aqui. Meu irmão voltou, eu estou esse tempo inteiro com meu pai e ele vai fazer todo esse banquete. Que história é essa? Não vou entrar não. E o pai dele viu o filho virando as costas e foi atrás dele. Ele falou assim, pai, estou muito chateado, estou o tempo inteiro com o senhor. E esse seu filho aí, ele foi embora, pegou todo o dinheiro que ele podia, que ele tinha para receber, gastou com tudo. E agora ele volta. Ele falou assim, meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Mas é justo, a palavra de Deus fala que é justo a gente se alegrar. Porque esse estava perdido, estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Irmãos, a gente já ouviu isso, um coração quebrantado e contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Zaqueu, quando ele estava em cima da figueira, ele ficou curioso, que ele sabia que o Messias ia passar por ali. Ele falou assim, eu vou lá só para ver o que vai acontecer, irmãos. Talvez ele foi ali só para verificar o que estava acontecendo. Só que, irmãos, a presença de Deus, ela nos comove. E aquele homem que era mal falado pela cidade, como um cobrador de impostos, ele se sentiu tocado somente pela presença. Talvez ele achou que ele não seria visto ali naquele lugar. Mas imagina, irmãos, essa cena. Jesus passando, Zaqueu em cima da figueira, achando que estava escondido, Jesus andando e para. E ele olha para cima. Zaqueu, desce. Porque aquele que era desprezado, Zaqueu, o Senhor achou graça e falou assim, me convém hoje pousar na tua casa. Na tua casa, Zaqueu. Você é um homem que é mal falado, mas me convém pousar na tua casa. Thaís trouxe esse louvor daquela mulher que ela tinha, a única coisa que ela tinha de precioso, de valor, era aquele unguento. E ela falou assim, eu não sou digna não, mas isso aqui é o que eu tenho mais precioso, eu vou entregar para o mestre. E aquela mulher e aqueles homens ali olhando, eles ficaram questionando, irmãos. Questionando, o que essa mulher está fazendo? Será que ele realmente sabe quem é ela? O Senhor, ele sabe, irmãos. Ele sabe. E aquela mulher que estava ali talvez se achando indigna de estar ali lavando os pés do Senhor com as suas lágrimas, ele falou assim, vocês não me deste ósculo, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. E isso
isso, irmãos, trazendo para a nossa vida. Muitas das vezes a gente se acha no direito de achar que quem é digno e quem não é. Que nós somos assim. Quem é digno e quem não é. Mas aquele moço que se achava indigno, ele chegou diante do Senhor, ele falou assim: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. O meu servo está enfermo, mas se tu disser somente uma palavra, ele vai sarar imediatamente. E, irmãos, isso para nos mostrar que aquele homem talvez não era nem um servo do Senhor, trazendo para os dias de hoje. Não era servo não, mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então entenda, irmãos, o Senhor ele não abandona. Ele não abandona ninguém. O Senhor está sempre ali, disponível para mim e para você. Então, irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra, irmãos. A gente, quando a gente quer cometer um mal contra os nossos irmãos, contra o outro, o Senhor ele está vendo. E eu falava até isso ontem, que o Senhor ele tem requerido muito de mim, de eu fazer uma autoanálise da minha vida. Uma autoanálise, porque eu sou dependente do Senhor. Sou totalmente dependente do Senhor. Então eu não posso, a Samara não pode achar que é melhor, não. Não posso achar. Irmãos, o Senhor escolheu cada um aqui com um dom. Cada um aqui para fazer alguma coisa. Tem o pastor da igreja, tem a Thaís, que é líder dos jovens, Júnior Leal, que é líder dos adolescentes, o Osiel, que está à frente aqui do ministério. Irmãos, eu sou melhor do que o outro jovem? Não. A minha submissão é a Thaís, que é minha líder. Eu tenho que me submeter à minha liderança. Então, se a Thaís marcou o ensaio, eu tenho que estar lá. Não posso marcar nada. Porque a Thaís marcou o ensaio. E às vezes, irmãos, ela precisa de mim, de você. Ela precisa. Assim como Moisés precisava de alguém para sustentar os seus braços, senão eles iam perder, talvez o seu líder está precisando de você. E às vezes a gente só está preocupado, irmãos. A gente não tem que achar nada, não. Se foi falado, não, vamos fazer. Porque ela sabe o que ela está fazendo, ela está sendo direcionada pelo Senhor. Mas a gente acha que a gente sabe mais. A gente acha que a gente tem que ensinar. Não. Ela foi convocada para isso, para estar aqui à frente. Então, temos que fazer. Samara, traz a palavra hoje. Quero que traga a palavra. Amém. Fiquei muito nervosa. Mas amém. Estou aqui porque eu sei que quando a gente obedece, seja ao Senhor primeiramente, seja a nossa liderança, a gente é honrado pelo Senhor aqui. A gente não tem, irmãos, nada a perder. Então, muitas das vezes, nós deixamos a nossa boca ser usada para amaldiçoar, para criar intriga. Não. Porque tu imagina quem está à frente de algum trabalho, de alguma liderança, como difícil deve ser. Porque você é lidar com várias pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Algumas pessoas mais tranquilas, outras mais geniosas. Mas tem que estar ali, tem que saber. Às vezes tem que saber engolir algumas coisas. Por quê? Porque o Senhor deu a ela isso. Então, irmãos, que possamos compreender que o Senhor, Ele sabe mais do que todos nós. O Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, entenda, se eu fizer um mal contra meu irmão, o mal pode sobrevir sobre mim. A Vitória já começou a pincelar um pouquinho aqui sobre a mãe Mardoqueu. Amã, ele queria ir contra. Ele queria prejudicar Mardoqueu ali. Mas aquele rei, ele não esperava por aquela atitude. Ele chegou, chamou Amã, que era um dos importantes ali, e falou assim: o homem que faz isso por mim, dessa forma, o que ele merece? Qual é a honraria que ele merece? Ele merece estar com uma capa, com uma coroa, que pegue o cavalo e ande com ele pela cidade.
Falou assim, então vai lá e prepara tudo, não deixa cair nada. E apronta Mardoqueu. Aquele homem, a mãe, ele estava preparando, queria que Amã fosse, preparando a forca para Amã. Mas no final, para Mardoqueu, mas no final, a forca foi para ele. Então, irmãos, o mal que a gente comete hoje, depois vem sobre nós. Ele vem sobre nós. Então, tomemos cuidado com isso, irmãos. O Senhor, ele tem muito para falar ao meu coração, a nos ensinar. E tem uma palavra que esses dias a minha tia, ela trouxe para mim, que está lá em Provérbios, só para eu finalizar, em Provérbios, capítulo 1, que fala assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor, ele está sempre, irmãos, tentando nos repreender naquilo que ele vê que é errado. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente continua fazendo. Mas aqui mais embaixo ele fala: porque se tu não ouvir, eu me rirei na vossa perdição. E zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo sobre vós aperto e angústia. Mas aqui no final fala o último capítulo: mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Então, o que nos ensina? Se a gente for obediente, ouvir a repreensão do Senhor, ele vai nos livrar do mal. Então, irmãos, que tu possa ficar com essa palavra nessa noite. E que a gente possa aprender todos os dias com o Senhor. Que eu não sou melhor, não sou. Não posso me achar melhor de forma alguma. Porque o Senhor é um Deus que esquadrinha, conhece o coração. E Ele sabe que se eu, por um momento, eu me achar um pouco melhor, Ele vai lá e corta minhas arestas. E Ele me mostra que, Samara, você não é nada. Você é serva como qualquer um. Serva. Te escolhi como levita da minha casa. E tu vai fazer aquilo que eu mandei. E o Senhor espera que a gente granjeie. Granjeie. A gente não fique ali parado. Somente com aquilo. Porque o Senhor, Ele tem poder para te dar outros. Mas basta você querer e buscar, para que seja dado a mim e a você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.